Tudo bem, deixa eu mostrar para você aqui algumas pequenas alterações que foram feitas em relação às páginas da pessoa no Flutter, né? Algumas delas eu já tinha comentado no último vídeo, tá? Em relação ao exercício, para você dar uma olhada. Eu já vou mostrar aqui o que é que foi feito para que essa página ela fique aí já pronta para produção, tá? Esse conjunto de páginas de pessoa. Bom, você sabe que na página de detalhe, né? Nós temos, no caso, pessoa detalhe, ou banco detalhe, ou banco agência detalhe, né? Banco detalhe page, por exemplo, tá? Nós temos essa verificação se o provider ele tá com um objeto JSON erro diferente de nulo. Daí, se ele tiver, a gente exibe no corpo do scaffold a erro page, tá? Isso acontece para o banco detalhe page, para o banco agência detalhe page, para o pessoa detalhe page e por aí vai. No entanto, o pessoa detalhe page, né, a página pessoa, ela tem outras páginas de detalhe, uma janela mestre detalhe. Então nós vamos ter, por exemplo, pessoa contato detalhe page, tá? E pessoa detalhe contato page, né, pessoa contato detalhe page, até o momento, até o último vídeo que você assistiu, né, antes desse aqui, tinha a verificação do erro, né? Nós estávamos verificando aqui se o provider, né, se o objeto JSON erro do provider estava diferente de null e tudo mais. Mas eu levantei a questão para você testar se ele em algum momento iria passar por ali, por aquele erro, né? Mas de fato ele não passa, tá? Porque nós não estamos acessando o servidor aqui dessas páginas de detalhe. Tudo que acontece nas páginas de detalhe, né, acontece de forma local, ok? Ele não vai no servidor de jeito nenhum, ele não tem acesso nem ao provider, né? Então, eu já removi aqui, tá? Tanto do contato detalhe page, como do endereço detalhe page, você vai ver que não tem mais essa verificação do JSON erro no provider. Eu já retorno aqui o theme, né? O tema com o scaffold como filho dele, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar para você é isso daí. Não precisa essa verificação do erro na página de detalhe, do erro retornando do servidor, né? Já que nós não vamos acessar o servidor aqui dentro das páginas de detalhe. Uma outra coisa também que eu chamei a atenção foi na pessoa persist page. Tem um momento, né, na pessoa persist page que nós alteramos o tipo da pessoa, de pessoa física para pessoa jurídica. E nesse momento, né, nós chamamos uma função de callback, que é essa atualiza pessoa callback, tá? Essa função de callback, ela está na pessoa page aqui, ó. Ok? Vamos ver onde é que ela se encontra aqui. Aqui, ó. Atualizar física ou jurídica, né? E nesse momento aqui, esse setState, ele vai chamar o método build do pessoa page, tá? E no método build do pessoa page, que está aqui ele, ó, nós estávamos tornando esse cara aqui, ó, página mestre detalhe foi alterada para false. A gente estava setando para false. Esse cara aqui estava dentro do build. Isso fazia com que, se o usuário fosse tentar abandonar o formulário, fosse tentar abandonar a página de pessoa, a mensagem de que ele ia perder os dados não fosse apresentada, tá? No último vídeo eu mencionei que você poderia mover essa verificação do build para o init state e que isso provavelmente resolveria a situação. E de fato isso resolve. Então eu já fiz essa alteração, tá? Eu tirei essa verificação, essa configuração da página mestre detalhe, né, setando ela para false do build, porque ele vai passar no build várias vezes, e coloquei no init state. Então quando a gente entra na pessoa page, né, na tela mestre detalhe, a gente já informa, olha, nada foi alterado. E quando você começa a mexer nas páginas de detalhe, esse cara vai ser setado para true. Sendo ele setado para true, no onWillPop dele, né, desse cara aqui, ele vai saber, ele vai verificar, o usuário alterou alguma coisa, no caso da pessoa aqui.
ele alterou alguma coisa ou na pessoa física, ou na pessoa jurídica, ou nos contatos, ou nos endereços, ou nos telefones, e ele vai mostrar a mensagem para o usuário. Uma outra coisa que eu tive de fazer, ainda relacionado a isso, foi nas páginas de persistência, né? Por exemplo, em telefone, sempre que eu altero alguma coisa, eu já seto ele aqui, ó, página mestre detalhe foi alterada, tá? Em todas as páginas de persistência eu tive que colocar isso, ok? No caso de pessoa física persist page, eu seto somente ele, ó, ok? Página mestre detalhe foi alterada. Porque pessoa física está diretamente vinculada à pessoa, e pessoa física não tem 3 páginas, ela tem uma página apenas, só a página de persistência. No caso de telefone, eu seto ele, mas também seto o form alterado, né? Porque no caso de telefone, tá? Essas páginas internas, elas também vão verificar se o cara, né, se o usuário, ele está abandonando aquele formulário específico, tá bom? Então, o usuário começou a digitar lá os dados de telefone. Vamos para endereço, que é uma maior, né? Endereço tem vários campos, tá? Então, ele já coloca aqui, ó, form foi alterado, true. Okay? Se ele tentar abandonar o endereço que ele está digitando, digamos que ele digitou várias coisas desse endereço aqui. Ele tentou abandonar esse endereço. Quando ele tentar abandonar esse endereço, o formulário vai aparecer a mensagem para ele, ó, você tem certeza que deseja abandonar este endereço? Tá? Então a gente tem essa verificação local em cada página, né? Na de endereço, na de telefone e na de contato, tá? Daí digamos que ele adicionou 4 endereços, adicionou 10 contatos, adicionou 6 telefones, ok? Essa verificação local já foi, ela é feita para cada item de detalhe que ele está fazendo, né? Daí ele vai tentar abandonar a página da pessoa, né? Ele já adicionou os detalhes, mas ele vai tentar abandonar a página da pessoa. Aí é quando esse cara aqui vai ser usado, ó, esse global, tá? Ele vai saber que ou foi adicionado um endereço, ou foi adicionado um contato, ou ele alterou um dado de pessoa jurídica, tá bom? Então ele vem aqui, sabe que esse cara é true, né? Porque ele só vai ser falso no momento que eu entrar nessa página, tá? E aí ele vai mostrar a mensagem para o usuário, ok? Até então isso não estava funcionando 100%, né? Se você testar o seu código nesse momento, se não for esse código ainda do repositório, se você adicionar alguns contatos e tentar sair, né, você vai ver que ele vai sair e não vai reclamar, não vai avisar para o usuário vai perder os seus dados, tá? Mas agora não. Agora se ele fizer qualquer tipo de alteração nos detalhes e tentar abandonar o formulário, ele pelo menos vai ser avisado. E aí, se ele abandonar, é por conta e risco dele, né? Uma outra coisa que foi alterada, né, que eu já alterei também, foi na pessoa persist page. Quando você muda de pessoa física para pessoa jurídica, você vai nesse atualiza pessoa callback. Aí no atualiza pessoa callback tem algo a mais agora. Pronto, é isso daqui, ó. Anteriormente só tinha o atualizar abas, né? Agora a gente está verificando, olha, se o tipo de pessoa for física, coloque a jurídica para nulo. Se não, coloque a física para nulo, tá? Porque quando chegar lá no servidor, né, um deles tem que estar nulo, tá? Então se o João, nos exemplos que nós fizemos aí nos servidores, né, aquele usuário João ou Pedro lá que nós colocamos, ele é pessoa física, então ele já tem o registro de pessoa física, tá? E o usuário tentar alterar ele para jurídica e nós não fizermos isso daqui, ó, no objeto que vai subir vinculado um objeto pessoa física e um objeto pessoa jurídica. Então lá no banco de dados ele vai ficar, a pessoa vai ficar vinculada a uma pessoa física e também uma pessoa jurídica. Isso não pode acontecer, pelo menos não deveria acontecer, né? Não sei se existe algum caso, alguma regra de negócio onde uma pessoa pode ser ao mesmo tempo pessoa física e pessoa jurídica. Talvez exista, tá? Mas a priori não, né? A priori a pessoa ela é pessoa física ou é pessoa jurídica, e é por causa disso que nesse método aqui nós vamos fazer isso aqui, tá? Se ele selecionou pessoa física, a gente seta a pessoa jurídica para nulo, se não, a gente seta a pessoa física para nulo. Finalmente, mais um bugzinho que nós tínhamos aí, deixa eu abrir o pessoa contato lista page, né? Na pessoa contato lista page, olha, quando o usuário ele vai incluir
um novo contato, ok? Lá no botãozinho de incluir. Isso acontecia tanto no contato, como no endereço, como no telefone, tá? Mas se eu explicar para o contato, você vai ver que é a mesma coisa para os outros dois, não precisa explicar para os outros dois também, né? O que é que nós fazemos então? Primeiro, antes de nós abrirmos a telinha de detalhe, né, de persistência, no caso, de persistência do contato que eu estou inserindo a partir da lista, né? Eu instancio um novo contato e já coloco esse contato na lista, ó, ok? Então, quando eu faço isso e chamo a tela, se eu sair da tela, anteriormente eu estava chamando aqui apenas o getRows. O que é que ele fazia? Colocava um contato em branco. Toda vez que eu clicasse no botão mais e voltasse, sem fazer nada lá dentro do contato, ou do endereço ou do telefone, que eu retornava, eu tinha uma linha em branco. Por quê? Porque eu tinha colocado aqui já um contato na lista, tá? O que é que eu estou fazendo agora? Eu estou verificando no momento do retorno, quando o usuário sai da tela de persistência, se o campo obrigatório daquele item é igual a nulo. No caso do contato, o campo obrigatório é o nome. No caso do endereço, o campo obrigatório é o logradouro. No caso do telefone, o campo obrigatório é o tipo, tá? Então, se o campo obrigatório for nulo, eu removo essa pessoa telefone aqui, ó, ou removo essa pessoa endereço, ou removo essa pessoa contato que eu havia colocado na lista, tá? Então eu já coloco o cara na lista. Se ele fez alguma coisa lá por dentro, se ele colocou o nome do contato, ele não passa por aqui. Então ele vai chamar o getRows, né, vai chamar o método build, vai redesenhar a tela com aquele contato já inserido. Agora, se o usuário entrou lá e voltou e não inseriu nada, esse carinha que tinha sido inserido aqui na lista, olha, ele vai ser sumariamente removido, tá? E quando a tela for redesenhada, ele não vai aparecer para o usuário, tá? Era um bug, eu encontrei esse bug depois, já removi para você ver aí que vai funcionar. Provavelmente você vai encontrar outros bugs, tá? Então testa bastante a aplicação agora com o seu servidor, os servidores já estão subindo aí para o repositório, né? O único servidor que não precisou de nenhum tipo de alteração foi o servidor Java, do jeito que ele se encontrava com essas alterações na tela da pessoa, ele funcionou. Os demais servidores passaram por alterações, eu já gravei os vídeos, você já deve ter assistido, provavelmente, né? E agora você já pode testar o código com seu próprio servidor. Teste bastante essa tela pessoa, tá? Porque as outras telas mestre detalhe serão feitas com base nela, né? O nosso gerador ele vai gerar as telas mestre detalhe com as ideias que nós implementamos nessa tela da pessoa aqui, tá bom? Se você encontrar algum problema, algum bug, alguma coisa estranha, comportamento esquisito, ponha lá no Trello pra gente analisar, tá?